Carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 15 em diante. Ou então nós vamos ler apenas o primeiro verso do capítulo 4. E eu quero pedir a você que permaneça com a sua Bíblia aberta, para que nós venhamos meditar nesta noite. Amém? Filipenses, carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, capítulo de número 3, vamos ler o versículo 15. Paulo diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o seu estômago. E eles têm orgulho têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. 4:1 Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Eu quero falar um pouquinho sobre maturidade nesta noite. Paulo, no versículo 15, Paulo vai dizer: olha, todos nós que alcançamos a maturidade. E nesse texto Paulo vai dar algumas ideias, ou quem sabe demonstrar algumas ações, algumas atitudes a respeito de maturidade. E quando nós falamos de maturidade, há pelo menos dois tipos de maturidade. Há uma maturidade que é a maturidade humana, que todos nós temos um certo grau de maturidade. E também há a maturidade espiritual, que é aquela que nós adquirimos no nosso caminhar espiritual. Irmãos, e a maturidade é algo que ela é muito importante, ela é de suma importância na qualidade da nossa vida no dia a dia. Seja ela a maturidade humanamente falando ou a maturidade espiritual. Ela muitas das vezes ela gera algumas coisas dentro de nós, que ela nos faz sermos melhores para nós mesmos e nos faz ser melhor também para aqueles que estão ao nosso redor. E esta ideia ou esse conceito de maturidade nem sempre ele está ligado à idade da pessoa ou quem sabe ao tempo que essa pessoa tem vivido na presença de Deus. Mas a ideia de maturidade é quando esta palavra vem de maturos do latim, que quer dizer aquele que está pronto, ou aquilo que está pronto para ser usado. Quando nós olhamos para o campo e vemos um fruto, quando ele está maduro, quer dizer que ele está pronto para ser colhido, pronto para ser apanhado, para ser usado de alguma forma. E na nossa vida não é diferente. Paulo, quando escreve esta carta a esta igreja de Filipos, Paulo fala de maturidade. Porque a igreja de Filipos tinha alcançado uma certa maturidade, mas também eles precisavam melhorar. E a maturidade, ela não é um processo que, quem sabe, nós chegamos e diz: não, pastor, eu sou a pessoa mais madura possível, eu alcancei o máximo de maturidade. Não, maturidade, Paulo vai colocar que ela é um processo. Ele diz: olha, desde que Cristo me alcançou, nós temos permanecido na presença. Por quê? Porque isso nos fala de um processo de crescimento. Irmãos, e muitos dos problemas relacionados, principalmente a relacionamento humano, eles têm a ver com maturidade ou imaturidade. É difícil você relacionar com uma pessoa que é imatura. É difícil você relacionar com uma pessoa que tem
características de imaturidade na sua personalidade ou no seu perfil, porque as suas atitudes, com certeza, elas não serão as melhores. Mas, por outro lado, a bênção, a benefício de nós relacionarmos com pessoas que são maduras. Então, quem sabe nesta noite, diante da palavra de Deus, nós podemos orar e pedir a Deus: Senhor, eu preciso de maturidade. Ou quem sabe você diz: pastor, eu tenho de alguma forma alcançado uma certa maturidade. Porque quando Paulo escreve no capítulo 3, no verso 15, ele diz: olha, todos nós que alcançamos a maturidade, o que ele diz? O que nós devemos? Nós devemos ver as coisas desta forma. Se em algum aspecto, olha que vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. A primeira qualidade de maturidade, seja ela espiritual ou na vida, é Deus nos capacitar a compreender aquilo que é diferente. É Deus nos dar capacidade a compreender muitas das vezes as pessoas e saber: peraí, a ação, a atitude dessa pessoa não é a mesma minha. Irmãos, e como isso é importante nós conhecermos quem está do nosso lado. Eu disse, numa ministração que nós fizemos em Pirinópolis, o presbítero Gabriel estava. Eu disse 2 grandes segredos do relacionamento conjugal. O primeiro é nós conhecermos a nós. E o segundo é nós conhecermos o nosso cônjuge, nós conhecermos quem nós estamos relacionando. Paulo vai dizer: olha, há alguns aspectos, porque na igreja de Filipos, com certeza, em toda comunidade, em toda família, em toda casa, há pensamentos diferentes. Há pensamentos, e Paulo está dizendo que a maturidade não nos faz ficar apegado a coisas irrelevantes. Paulo está dizendo que a maturidade não nos faz a ficar apegado em coisas pequenas, que nos faz caminhar para trás. E muitas das vezes, irmãos, se nós fôssemos aplicar isso aqui em relacionamento humano, a maioria dos problemas que enfrentamos dentro de casa são por causa de coisas pequenas, de relacionamento ou de imaturidade. Então, Paulo está dizendo: Deus esclarecerá todas essas coisas. Ele diz: olha, tão somente vivamos, no 16, vivamos o quê? De acordo com o que já temos alcançado. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Sigam unidos e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós apresentamos. Você sabe, uma das características de maturidade é alguém viver a sua vida debaixo de padrões. O mundo que vive uma vida sem padrão. E você sabia que a maturidade humana, ela é executada na vida, não na vida adulta, mas na infância. Se nós, pais, não soubermos educar nossos filhos, eles serão imaturos. Porque a maturidade humana, ela é gerada na educação, ainda quando é criança. E Paulo está dizendo: olha, há padrões que precisam ser vividos. Há padrões que precisam ser vividos, e nós precisamos aplicar eles na vida, porque eles vão gerar em nós maturidade. E quando nós confrontamos isso aqui, irmãos, com o mundo, ele tem um estilo de vida sem padrão. Ele tem um estilo de vida sem regras. Ele tem um estilo de vida sem normas. E isso gera o quê? Gera imaturidade. Se nós, como cristãos, não tivermos normas, regras para vivermos a nossa vida, nós também seremos cristãos imaturos. E assim, muitas das vezes, é na vida das crianças. Como isso aqui é interessante, nós como pais queremos criar nossos filhos maduros. Então deixa eu te dizer, tenha regras, tenha normas na sua casa. Paulo está dizendo, olha, dizendo que a maturidade, há padrões. Irmãos, coisa triste é quando alguém quer viver uma vida sem ter um padrão. Mas a Bíblia está nos orientando, porque Paulo tinha um estilo, ele tinha um padrão para viver. E ele dizia, eu vivo para Cristo. Eu vivo para que Cristo apareça. Eu vivo não para que eu me apareça, mas para que Cristo apareça. Irmãos, o maior símbolo de maturidade é este. O fruto, quando está maduro, ele está pronto para servir outra pessoa. E isso, deixa eu te dizer, quando nós temos padrões, estamos nos colocando na presença de Deus para que o Senhor nos use.
Como pais, quando nós temos padrão dentro de casa, estamos colocando a presença de Deus para que o Senhor nos use na vida dos nossos filhos. Vida sem padrão, vida sem norma, sem regra, ela não faz parte de maturidade e ninguém vai adquirir maturidade nesta vida. Mas a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, olha, vivam de acordo com o padrão que nós lhes apresentamos. Que acordo foi esse? Que padrão são esses? Ele vai dizer na carta toda de Filipenses, ele incentiva a igreja a viver para o outro, ele incentiva a igreja a ter uma vida de humildade, ele incentiva a igreja a esvaziar-se de si mesmo, ou seja, ser bênção na vida do outro. O maior sinônimo de maturidade é quando eu e você temos capacidade de servir ao outro, independente das diferenças dele dentro de casa. Você já parou para pensar nisso? O maior sinônimo de maturidade de um esposo é quando ele tem capacidade de amar a esposa, independente de quem ela é e do que ela faz e vice-versa. E qual é o benefício, pastor, disso? O benefício é que nós estamos nos colocando no posicionamento de alimentar o outro. E esse é o desejo de Deus para a igreja. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que nós temos capacidade de servir ao outro. Esse é o maior ponto de maturidade numa vida. Então, pais, ensine os seus filhos. Pai, zele da sua casa. Eu ouvi alguma pessoa, eu não me lembro quem, dizer. Ele diz, olha, como é importante nós determinarmos aquilo que os nossos filhos precisam fazer dentro de casa. E isso, irmãos, nós aprendemos, você sabe por quê? Alguém só vai aprender se ele mesmo fizer. Ele só vai adquirir maturidade se ele estiver no caminho de amadurecer. Mas muitas das vezes nós como pais, quantas das vezes eu já me peguei querendo fazer alguma coisa para Kathleen, e eu disse, não, peraí, isso é responsabilidade dela. Não é minha como pai. Eu até conversava com alguém e dizia isso. A nossa responsabilidade para gerar maturidade não é fazer para os filhos, mas é ensinar os filhos a fazer. Muitas das vezes a Meirela olhava e disse, meu amor, mas a mochila daquela está muito pesada. Eu disse, não, mas ela é capaz de carregar, porque é dela. Não é que nós não ajudamos às vezes quando precisa. Quando está no excesso do cansaço, não é que nós não fazemos, nós fazemos. Mas deixa eu te dizer, sabe por quê? Porque precisa haver padrões e precisa haver normas. E Paulo está dizendo isso. E no versículo 18 ele diz, olha, como pois já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Paulo está enfatizando esses princípios para a igreja. Há muitos, olha o que ele diz, que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Pastor, sabe por quê? Porque viver o cristianismo, irmãos, verdadeiro como ele é, viver o cristianismo, deixa eu te dizer, original como ele é, voltando para a cruz, é o maior sinônimo de maturidade espiritual que nós podemos viver. E Paulo está dizendo, olha, há alguns que são imaturos. E quais são esses sinônimos de imaturidade? Ele diz, pois como eu já lhes disse repetidas vezes em lágrimas, muitos que vivem como inimigo da cruz. E o 19 ele diz, primeiro, o destino deles. O que ele diz? É a perdição. Paulo está dizendo que esta imaturidade espiritual, se ela fugir da cruz de Cristo, a primeira coisa que este homem entra por causa da imaturidade, de estar longe de Cristo, é o que? O seu final é uma perdição, é uma condenação. E aí ele diz, o seu Deus, o que é? É o seu estômago. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que esta pessoa, no seu nível de imaturidade, ele está dizendo para si mesmo que o seu egocentrismo, ele é mais alto, ele é mais forte do que qualquer coisa. E Paulo diz que o Deus, e um Deus de letra maiúscula, quem que ele é? Ele é o seu estômago. E eles têm orgulho. O que Paulo está dizendo? Está dizendo, olha, que a imaturidade, uma das formas de agir é trabalhar no egocentrismo, ou seja, quando nós pensamos na nossa vida em nós. Não, pastor, eu tenho que ser feliz porque eu tenho que satisfazer o meu desejo.
Esta palavra estômago está se definindo ao homem no seu egocentrismo. Não, eu preciso aproveitar as coisas, porque eu preciso satisfazer os meus desejos. E Paulo está dizendo, isso não é maturidade espiritual para você, igreja. Isso é sinônimo de imaturidade. O oposto à maturidade, ela faz o contrário. O oposto de maturidade na nossa vida, nós dizemos, Senhor, que não viva mais eu, mas que o Senhor vive em mim. Senhor, que a minha vontade seja mortificada, mas que apareça no seu desejo a sua vontade. Você quer ver? Porque a palavra maduro é para servir. Nenhum de nós, no nosso egocentrismo, vamos pensar em fazer para o outro. Nós vamos pensar em fazer para nós mesmos. Nenhum de nós, no nosso egocêntrico, nós vamos pensar, dizer, ei, eu quero o seu bem-estar. Nenhum de nós vamos pensar assim. Mas quando nós temos maturidade, irmãos, nós deixamos de pensar em nós. Nós deixamos de pensar na nossa vontade e diz, há um Deus soberano sobre a minha vida. Há um Deus que Ele é o dono do fôlego de vida. E eu não posso viver pensando nos meus desejos. Esse é o maior mistério do Evangelho. E Paulo está dizendo, olha, o seu Deus é o seu egocentrismo. Irmãos, como nós somos egocêntricos muitas das vezes. Como nós temos tendência a pensar em nós muitas das vezes. Como nós temos tendência a pensar nos nossos desejos. Como nós temos tendência em pensar, em alimentar, quem sabe, os nossos desejos carnais e não procurar os espirituais. Mas Paulo está dando um conselho nesta noite, dizendo que o destino desses, primeira coisa é a perdição. Segundo, o seu Deus, Deus de letra minúscula, é o seu egocentrismo. E eles têm orgulho do que se vangloria, do que é vergonhoso. Você já viu alguém na prática do pecado e aplaudir a sua própria atitude? É o que Paulo está dizendo nesse sinal que é para mim um dos maiores de imaturidade na vida cristã. A pessoa está tendo uma ação, uma atitude, ele sabe que Deus é contrário e ele está achando louvável. Deixa eu te dizer, o sinal de maturidade é quando as nossas atitudes louváveis, elas são para a glória do Senhor. A maior sinônimo de maturidade é quando nós agimos na vida de alguém e o Senhor é glorificado. Não simplesmente nós, mas o Senhor é glorificado através de nós. Imagina Deus olhar, dizer, olha, você pai de família, que família abençoada você criou. Que filhos maduros você criou. Deixa eu te dizer, o Senhor vai ser glorificado na vida dos seus filhos. Agora imagina nós, quem sabe por causa do egocentrismo, gerarmos filhos imaturos dentro de casa e nós perdemos eles para o mundo. Como que o Senhor vai ser glorificado? Paulo está dizendo que essas pessoas, eles se vangloriam, eles se exaltam por causa do seu orgulho. Você já viu alguém na prática do pecado e achar que está dominando? Você já viu alguém se destruindo e achar que está aproveitando? Irmãos, esse é um princípio do mundo. Esse é um princípio do mundo, mas o princípio do Senhor é contra. A palavra de Deus diz que, olha, eles têm orgulho do que é vergonhoso. Você sabe, um dos sinais de conversão na nossa vida, eu sempre digo, é nós olharmos o pecado e ter nojo do pecado. Um dos sinais da habitação de Cristo nos nossos corações é você e eu olharmos o mundo e dizer, tentar resgatar as pessoas, dizer, sai desse mundo. Sai desse pecado, enquanto quem sabe eles estão alegrando no pecado. Mas quando Cristo entra no coração, é o oposto. É o oposto, nós não alegramos com aquilo que é vergonhoso. Sabe por quê, irmãos? Nesse estado nós não estamos exaltando o Senhor. Olha o que diz, eles só pensam nas coisas terrenas. A imaturidade nos faz fixar os olhos na terra. A imaturidade nos faz pensar e aproveitar as coisas desta vida. Esquecemos nós que nós estamos aqui de passagem. Esquecendo nós que Deus está nos dando, quem sabe, alguns anos para decidir a nossa eternidade nesta vida. Paulo está dizendo, olha, eles só pensam nas coisas terrenas.
o maior sinônimo de espiritualidade, deixa eu te dizer, imatura, é nós vivermos pensando nas coisas da terra. Deus faz isso aqui para mim, Deus abre a porta, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá um carro, Deus me dá a casa. Irmãos, isso é um dos maiores sinônimos de imaturidade espiritual, porque a maturidade espiritual nos faz visar as coisas dos céus. A maturidade espiritual nos faz, por que ela nos capacita a servir? Porque quando nós estamos servindo, estamos sendo bênção para o outro, você não está simplesmente fazendo para a terra. Jesus disse, olha, todo aquele que me servir, ganhará muitas vezes nessa vida, e muito mais na era que há de vir. E nós estamos vivendo a geração, eu sempre tenho dito isso, de estarmos enraizados aqui na terra. Pensamos que somos eternos, esquecemos que a nossa vida está na mão do Criador. E achamos que somos maduros. Não, pastor, sou maduro, estou fazendo isso, estou fazendo faculdade, Irmãos, isso aí, deixa eu te dizer, não é sinônimo. O sinônimo de maturidade espiritual é quando nós estamos prontos para servir. Quando o fruto está pronto para alimentar outro, é o maior sinônimo de maturidade. E não fixamos os olhos nas coisas da terra. Paulo está dizendo, olha, eles fixam nas coisas terrenas. Mas no fim ele diz, olha, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Olha o oposto de maturidade, Paulo está demonstrando a sua maturidade. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Nós estamos temporariamente vivendo aqui na terra. Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. Ele diz que aquilo que é corruptível não pode herdar aquilo que é incorruptível. Aquilo que é carnal não pode herdar aquilo que é espiritual. Irmãos, e como isso aqui precisa ser uma palavra pregada na nossa sociedade. Como isso aqui precisa ser ministrado nos nossos corações para sermos relembrados. Que nós precisamos alcançar mais maturidade. Que nós precisamos alcançar mais maturidade e pensar mais nas coisas do alto. Porque o Paulo está dizendo que nós não somos cidadãos da terra. É a palavra de Deus que está dizendo. Paulo diz, olha, nós não somos cidadãos, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Você não é cidadão dessa terra. Pedro diz que você está de passagem, diz que você é peregrino, diz que você é um forasteiro. Eu e você nós somos, e por que nós queremos dizer ou achar para viver a vida? É simplesmente um sinônimo de maturidade espiritual. E o desejo do Senhor é que nós venhamos estar prontos cada vez mais. Mas como eu disse, irmãos, isso é um processo. Deus não nos pega, nos transforma e diz, olha, você é imaturo, agora você é maturo. Não, nós precisamos entrar nesse processo. Nós precisamos entrar, porque esse próprio homem, esse próprio Paulo, era alguém que demonstrava certa maturidade, mas ele também passou por um processo na sua vida. E feliz é o homem que reconhece e entra nesse processo de maturidade. Vocês, a nossa cidadania,
Jesus, eu não vou dormir, sabe por quê? Quando será que o Senhor vai voltar? Senhor, olha, eu não posso, será que o Senhor vem amanhã, Senhor? Senhor, olha, eu não posso perder tempo de servir, e se o Senhor tiver vindo, eu não tiver sido maduro na vida de alguém para alimentar ele, se alguém passar fome espiritual ao meu lado, Senhor, eu preciso, olha o que Paulo está dizendo, esperamos ansiosamente o Salvador. A Bíblia diz que Jesus veio, foi elevado aos céus, mas ele vai voltar outra vez. E Paulo está dizendo, nós esperamos, Senhor. Quem sabe ele pode voltar para mim e para você individualmente, mas quem sabe ele volta para buscar a sua igreja, e a igreja precisa estar esperando ansiosamente. A ansiedade é o maior mal da sociedade, mas nesse ponto é positivo. Seria o maior sinônimo de maturidade é nós estarmos esperando o Senhor voltar. Senhor, volta. Alguns dizem, não, pastor, não fale isso porque preciso casar, preciso ter filho, preciso terminar a faculdade, preciso passar no concurso que eu estou estudando. Mas Paulo, irmãos, Paulo está deixando todas as coisas desta vida para trás. E ele está atribuindo à volta do Senhor um valor incomparável. A Bíblia diz que não desceu do coração do homem, nenhum olho viu que o Senhor tem preparado para mim e para você. Por que não esperarmos a volta do Senhor? Por que não esperarmos a volta do Senhor ansiosamente, como Paulo diz? Paulo diz, olha, porque nós somos cidadãos, estamos esperando ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o 21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. E aí Paulo no capítulo 4, Paulo diz, portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Permaneçam como firme, que firmeza é essa? Permaneçam na maturidade. Permaneçam sabendo que vocês não são cidadãos dessa terra. Permaneçam ansiosos pela volta do Senhor, Paulo está dizendo. Permaneçam vivendo uma vida de princípios, porque você vai colher. Permaneça, você sabe por quê? Essa vida de princípios ela é uma vida de semeadura, e tudo que nós semeamos nós colhemos. Paulo está dizendo, permaneça firmes, permaneça como Paulo, sabendo que vocês não têm a cidadania desta terra, mas a vossa cidadania dos céus. Você já parou para pensar que Deus está nos dando esses anos de vida? E nós estamos nessa terra de passagem, para que nós venhamos alcançar essa maturidade, para dizer, volta, Senhor. Você sabe, quem sabe o que pode nos impedir de estar ansioso pela volta do Senhor é o nosso grau de maturidade nesta noite. Mas todo trabalhar na vida, ele é feito pelo nosso Deus, pelo nosso Criador. Eu quero orar com você em alguns instantes, queria que você fechasse os seus olhos nesta hora. Porque se nós dissermos